Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos trabalhando o texto de Mateus capítulo 6, versículo 9 e versículo 13, conhecido como o Pai Nosso, né? Então isso aí que já virou reza para alguns, né? Já virou tema de debate para outros. É um tema bem difícil de ser trabalhado e a gente vai estar trabalhando dentro daquela perspectiva de ajudar as pessoas em termos de estudo grego, né? Também está mostrando o texto grego aqui em algumas passagens, comentando alguma coisa e algumas pessoas dizem, isso que está me ajudando bastante a estudar grego e tal. Então a gente vai um pouco nessa pegada, né? Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, né? Não vai ser um vídeo de 3 minutos. Então a galera que gosta de assistir short, por exemplo, esse vídeo já não vai dar certo para ele, né? Daqui mesmo já pode ir indo, né? Ficando aí aqueles apenas que querem acompanhar. Bom, o tema de hoje vai ser interessante, esse é um tema difícil de ser trabalhado. A gente vai trabalhar algumas coisas aqui dentro desse tema que diz o que nos diz o texto grego do Pai Nosso, né? Então esse tema Pai Nosso, exatamente aquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Só para contextualizar aqui, né? Deixa eu ver se a gente pode ir mais para algum lugar aqui, né? Bom, então nós temos aqui, em relação ao Pai Nosso, ele aparece no Novo Testamento em 2 ocasiões. Em Mateus capítulo 6, em que Jesus está trabalhando ali com os discípulos sobre acautelai-vos de fazer as vossas ações diante dos homens, para que eles vejam, né, vocês fazendo alguma coisa, os atos de justiça. E aí ele vai citando um monte de situações, né, ali, e aí ele vai usar, por exemplo, no capítulo 6, pelo menos umas 5 vezes uma conjunção temporal chamada de rota, né? E essa conjunção ela vai ser usada aqui para dizer assim, quando vocês fizerem alguma coisa, né? E aí nós temos, por exemplo, quando vocês derem esmola, né? Vocês está em pegar aqui referência para deixar certinho para vocês. Deixa eu pegar um texto aqui para aí. Pronto, nós temos aqui, ó, por exemplo, Mateus capítulo 2, aliás, capítulo 6, versículo 2, que diz assim, portanto, quando deres esmola, não faça trombeta, não toque trombeta, tal e tal, isso aqui é 2. Aí você tem no 6 e 5 diz assim, e quando orardes, né? E no 6 tem quando orardes de novo, entra no teu quarto, tal e tal. E aí no finalzinho aqui do 6 e 16 aparece a expressão quando jejuares. Então, esse texto em Mateus ele aparece aqui, né, nessas ocasiões que eu terminei citando, o uso de uma conjunção grega, né, que é uma conjunção temporal, que ela é traduzida a conjunção rotan, que é exatamente a conjunção que traz essa tradução de quando, né? Quando exatamente um indicativo temporal. Quando eu digo quando eu for, né? Ou quando você vem, eu estou fazendo uma referência temporal nesse sentido. E aí nós temos basicamente essa primeira observação. O Mateus está envolvido dentro dessa ideia de quando vocês orarem, né? Feche a porta do quarto, quando vocês derem esmola, não troque trombeta, quando jejuares não fique com o rosto desfigurado e tal. Então faça oculta, né? De forma oculta, que o vosso Pai que vem em secreto recompensará vocês publicamente. Então esse é o contexto de Mateus. E a outra vez que você tem essa oração no Novo Testamento é basicamente ali em Lucas 11, né? Então, Lucas 11 você tem a ideia de que Jesus falou para os discípulos, disseram, olha, nos ensina a orar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um texto sobre essa parte de Lucas, né? Então, no Lucas nós temos Lucas no capítulo 11 e o versículo 2, né? Até um pouquinho no versículo 1, né? De uma maneira estava Jesus orando, né? E de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou, dizendo, quando orardes, dizeis, né? Então, aqui nós temos exatamente essa situação. Em Lucas, nós temos a situação de que Jesus está orando em determinado lugar e o discípulo chega e diz, Senhor, nos ensina a orar porque eu vi que João ensinou o discípulo dele também a orar, então nos ensina. Jesus já estava saindo da oração, então ele disse, agora eu vou ensinar vocês. No relato de Mateus, nós temos exatamente que Jesus está ali explicando uma situação, né, aquela ideia do oculto, os textos estão mais ou menos em paralelo na ideia do oculto, né, era uma situação oculta, Jesus estava orando ali ao Pai diretamente. O tema da oração nesse sentido, né? O que está sendo discorrido. E aqui Jesus entra aí e faz essa observação no versículo 9, que a gente vai ver. Portanto, né? Orai, portanto, assim. Então,
São exatamente os primeiros passos. Quando você vai estudar, por exemplo, na ideia dos debates sobre essa temática, e aqui eu já deixando adiantado para você não perder o seu tempo, eu não vou estar mostrando uma tradução, porque isso você já vê a tradução, tem milhares exagerando, né, milhares de traduções tem aí, mas vou estar falando de alguns detalhes, de algumas questões interessantes aqui. Por exemplo, por que que o Mateus vai usar pelo menos seis imperativos, né? Por que ele vai usar imperativos? Por que esses imperativos estão no auristo, né? Por exemplo, são questões interessantes. Por que ele muda em algum momento, está no auristo, outra hora está aliás, está no imperativo, outra hora está no subjuntivo, depois ele volta pro imperativo, né? Então essas questões elas são importantes a gente pegar. Quando a gente vai para a discussão em si sobre esses relatos, né? Quem que veio primeiro, o relato de Lucas, capítulo 11, ou o relato de Mateus, capítulo 6? Antigamente, né, as fontes elas indicam que antigamente um pensamento mais antigo, né, sugeria que Mateus claramente era a versão mais antiga, né, dessa questão, por isso ele é mais amplo, né. Então você depois concluiu que a ideia de que você tende a expandir as conversas com o tempo, né? Então, sugerindo que o Lucas seria o relato mais antigo, de onde derivou Mateus, né? Ou que talvez ambos vieram de outra fonte, também tem um debate sobre isso, não tão um debate exagerado, mas tem pontuações sobre isso, que eles vieram mais ou menos de uma mesma fonte, né? Depois debate-se que eles vieram de fonte diferente, né? Que o Lucas agora, nessa perspectiva, exatamente Lucas é a narrativa que aparece anterior, né? Então Mateus, por essa ideia de exagerar-se, né? De acrescentar coisa, por isso o relato de Mateus ele é um relato um pouco mais amplo, né? Porém, a ideia de que você vê, por exemplo, por que Lucas ele não cita essa quantidade de elementos de oração, uma vez que Lucas está também narrando essa ideia da oração, e ele seria um momento de ele também pegar essa parte que Mateus narrou e acrescentar ali, ou trazer também os elementos da oração, uma vez que está tratando desse tema, né? Então nós temos várias perguntas sobre isso, e o vídeo que ele é um vídeo mais assim, meio que acadêmico, no sentido de levantar algumas questões, e não necessariamente de bater martelos, né? Como se diz, o martelo já está batido nas traduções. Então aqui a gente vai exatamente olhar algumas questões aí, se é do seu agrado nos acompanhar nessa questão do grego aqui, nos acompanhe, né? Então é isso, independentemente do tamanho do vídeo, né? Mas com certeza um vídeo longo ele não é para todo mundo. Então a gente não está gravando para todo mundo, né? Para algumas pessoas apenas. Então nessa discussão o Mateus originalmente era o mais antigo, hoje o Lucas é o mais antigo, o relato mais antigo nesse sentido, tá? Tá, então nós temos aqui, quando você pega esses dois relatos, algumas fontes sugerem que o relato de Mateus ele vem de uma tradição meio de cristã Galileia, né? Cristã da região da Galileia, enquanto que o Lucas ele vem uma pegada um pouco mais de um cristão da igreja de Jerusalém. Então você tem objetivo diferente, Mateus com uma pegada um pouco mais escatológica, né? E Lucas com outra pegada ali, né? Então cada um com um objetivo diferente dessas abordagens. Outra coisa que nós temos, por exemplo, os estudiosos debatem se esse Pai Nosso, né? Que, por exemplo, em Mateus 6, em Mateus 6 ou Lucas 11, no caso aqui Mateus 6, né? Se você tem ali exatamente seis Pai Nossos, se você tem exatamente 6 ou 7 petições, porque ali você vai ver. Lembro-me que eu li pela primeira vez sobre isso, sobre o Pai Nosso, então li no Chamberlain dizia, no Pai Nosso você tem 7 imperativos. Então sempre fiquei com essa ideia dos 7 imperativos e depois eu disse eu vou analisar as questões para saber exatamente se essa informação está correta ou não. Então verifiquei que você tem 7 imperativos, a depender de algum detalhe, mas em geral você tem 6 imperativos ali. Então vamos avançar. E aqui tem os autores que debatem ou que defendem que você teria ali 6 petições e os estudiosos que defendem que você tem 7 petições, né? No caso entra Lutero aí, né? Lutero e os que defendem 6, Crisóstomo, Calvino, né? E por aí vai. Essa é só mesmo a título de informação. Aqui a gente já vai entrar diretamente no texto, né? E deixa eu ver se está pequeno aqui. Eu acho que está legal aqui, dá para pegar. Mateus capítulo 6, versículo 9, nós temos exatamente aqui, ó, rutos 1, né? Rutos 1 que? Aí nós temos procel rester, né?
Procel resté. E aí, o que essa ideia tem? Procel resté rimeis, né? Ou seja, a ideia aqui é exatamente, aqui você tem, fazer a apresentação para você rapidão aqui, aqui você tem uma conjunção, né? A conjunção e você tem o advérbio, né? Então, aqui você pode ter, portanto, né, nessa conjunção, portanto, vocês oram assim, dessa forma, né? Desse jeito. Aqui você tem uma discussão, né? Uma observação importante que aqui você não tem necessariamente dizendo o que você vai orar, né? O que você vai dizer, né? Mas como você vai dizer as coisas, né? O que você vai orar. Aqui é exatamente uma pegada bem diferente aqui. Então você tem essa primeira parte, né? Que até coloquei aqui embaixo uma tradução para vocês se orientando aí também, aqui também na questão, né? E aí você vai. Então, estamos lendo essa primeira parte que corresponde exatamente aqui, ó. Portanto, orem assim, né? Então, orem assim, vocês orem, esse orem, né? Aqui no verbo já está colocado, né? Vocês orem assim, que é exatamente esse pronome que nós temos aqui, né? Então, essa ideia de orar está colocada nesse verbo aqui, já está implícito a ideia de que essa forma que se traduz, né? Orem assim, portanto, orem assim. E aí, esse assim exatamente vai direcionar aquilo que Jesus vai falar, né? Você vai orar assim, e não são exatamente essas palavras que você vai dizer, mas você vai orar assim. O interessante é que essa é a oração que você não ora em nome de Jesus, né? Você não usa o nome de Jesus aqui para fazer, e essa oração ele está num processo de direção ao Pai. E aí quando você observa essa questão do Pai Nosso, né? Esses são uns pontos interessantes que a partir daqui a gente já começa a pontuar aqui. Deixa eu sair, a gente já vai entrar aqui na primeira questão. Por exemplo, citei no início que a oração que você tem do Pai Nosso, essa oração é composta por uma série de verbos no imperativo. Esses verbos, por exemplo, eles vão estar no imperativo. Você sabe muito bem que o imperativo é aquele modo que traz por exemplo, a ordem, né? Então você quer dar uma ordem para alguém, vá, isso é um imperativo, né? Então, feche, né? Você vai usar imperativos para dar ordem. O imperativo juntamente com outro modo, por exemplo, do modo subjuntivo, é exatamente os modos de representação mental. Então, você tem aqui que dentro do Pai Nosso, dentro desses poucos versículos, você tem pelo menos seis imperativos dentro da oração. Esse imperativo aqui, esse verbo também, que é orem, né, ou rezem, né, enfim, ou peçam assim, ele é também o imperativo, né, que a gente vai ver já, porém ele está fora, né, ele está naquela frase que Jesus vai colocar ali. Então esses verbos que estão dentro do modelo em si, que na verdade é um modelo, né, não é uma liturgia do que você vai dizer palavra por palavra, mas é um modelo. E aí dentro dessa parte, dentro desse modelo que Jesus vai citar, ele vai usar ali mais ou menos 6 imperativos. Esse é um ponto interessante. Então, essa oração chamada do Pai Nosso, ela vai ter exatamente uma série de imperativos. Os imperativos, eles são inicialmente entendidos como aquele modo que indica a ordem, né? Então, um poderoso usando em relação ao inferior, a ordem. Você tem essa ideia do imperativo. Você tem também a ideia do imperativo no sentido de pedidos, né? Em grego você tem vários tipos de imperativos também. O imperativo de petição, em que você se dirige a alguém superior a você. E aí nós temos exatamente 6 imperativos auristo, né? O auristo, ele é o tempo, um dos tempos gregos, e o imperativo, ele é um dos modos, né? Dos modos gregos ali está relacionado com a realidade, enquanto que o tempo está ligado exatamente em português, por exemplo, passado, presente e futuro. Em grego não tem muito essa ideia, você vai extrair essa ideia de outros elementos, não necessariamente dos tempos em si. Você não vai olhar para um tempo, por auristo e dizer assim, o auristo é passado, né? Você não vai dizer isso. E aí o grego é um pouquinho mais complexo nesse sentido. Então você tem dentro dessa oração esses imperativos, né? Esses 6 imperativos auristo. E aí o auristo, ele é aquele tempo que traz uma ação indefinida. Você pode pensar do ponto de vista da gramática tradicional várias questões aqui. Mas a ideia que você tem é que o auristo também, ele é usado para fazer um afastamento. E como você tem, por exemplo, 6 auristos,
usado exatamente nessa oração, isso pode indicar exatamente, e já usando um pouquinho mais de algumas áreas da linguística e tal, que você tem ali um afastamento. Não somente a ideia de que o auristo, como aquela ação acabada, como aquele ponto, coisa do tipo que a gramática tradicional geralmente explica, mas o auristo ele pode ser usado aqui, interpretado também, que você tem um certo afastamento daquela informação. E esse afastamento faz com que você enxergue a ação um pouco mais, voltando um pouco da gramática tradicional, né? Faz com que você enxergue aquela ação de forma completa, ou faz com que você, voltando já para outra questão, esse afastamento indique respeito. Então, pela forma como você se dirige a uma pessoa superior, e isso já demonstra ali pelo tempo verbal, pela estrutura do imperativo auristo, que você está demonstrando um certo afastamento daquela pessoa com quem você se dirige, a quem você se dirige, e esse afastamento não é de desprezo, é um afastamento de consideração, de respeito. Então, ao se dirigir a Deus nesse sentido na oração, usa-se essa ideia de um certo afastamento. Então, quanto mais próximo que você está de alguém, menos respeito você terá em relação a essa pessoa, né? Ou seja, você começa a entrar em mais detalhes, né? Ou seja, aquela auréola, né? Aquele ar de respeito, de opa, não toque, cuidado, ele vai caindo um pouco. Então, por isso que a liderança em si, ela tem um certo afastamento em relação ao liderado, né? Mesmo que o líder seja o líder, mas precisa-se um certo afastamento, e esse afastamento exatamente está dentro da casa do respeito. Então, a explicação básica por que o Mateus usaria esses imperativos aqui poderia ser uma questão dessa, né? Claro que eu não estou batendo martelo, eu estou apenas analisando o grego, analisando algumas questões, e aqui é mesmo para a gente fazer exercício que não tem necessariamente um certo, um errado, tão certo e tão errado, mas é mais uma questão de exercício. Você pega aquilo que você achar interessante, o que você não achar, você já termina aqui descartando, tá? Então é isso. Aqui você teria possivelmente um afastamento, o uso do auristo indicando certo afastamento da narrativa, demonstrando exatamente respeito. E aí você tem a questão do imperativo, por exemplo. O imperativo ele é usado só de uma pessoa inferior para uma superior, né? Aliás, o contrário, uma superior para inferior, né? Ou você tem também pessoas inferiores usando imperativo em relação a pessoas superiores. Por exemplo, quando você vai para a questão de Marcos, né? Não sei se Marcos 5:12, sobre aquele relato dos... não lembro, acho que vai estar passando para você a referência, caso eu erre aqui a citação, mas você sabe a ideia dos porcos, né? Os demônios em relação aos porcos ali. Então os demônios eles falam Jesus, eles suplicam no verbo inicial, né? Suplicam a Jesus e ele diz assim: mande-nos para os porcos, né? Ou permita-nos nesse sentido. O verbo que é usado ali é exatamente nessa estrutura. E aqui a gente já vai entrar em outro ponto. O auristo, ele é exatamente um tempo verbal, né? O imperativo auristo é exatamente um tempo verbal usado nas petições do Novo Testamento. É quase característico, é quase 100% das petições. Você tem exatamente essa estrutura. Então, quando os demônios vão dizer a Jesus, manda-nos, né? Estão usando o imperativo, mas estão usando exatamente o imperativo auristo. É exatamente a mesma estrutura que você tem no Pai Nosso. Quando Jesus diz lá em João 12, naquela parte que ele vai falar sobre a sua morte, né? Ele vai dizer: agora o que eu vou dizer? Eu vou dizer para Deus, livra-me desse momento, nesse sentido, né? Ele vai dizer negativo, né? Ele vai dizer assim, glorifica-me, né? Glorifica o Filho, glorifica-me. Então, o verbo glorificar, esse verbo está usado exatamente no imperativo, né? Ele está fazendo exatamente o imperativo, ou seja, uma forma de se dirigir a Deus, o Pai, naquele momento, da mesma estrutura que você tem aqui. Então, você tem em vários lugares, quando alguém se dirige nesse sentido de petição, ele vai usar essa estrutura aqui, porque é uma estrutura que é característica exatamente, talvez por N razão, mas uma delas, talvez o afastamento daquela pessoa a quem você se dirige também. Isso demonstra exatamente um certo respeito, né, nesse afastamento. Bom, acho que já introduzi um pouquinho aqui. Então ele vai dizer que você deve orar assim, né? Assim. E aí ele vai introduzir exatamente aqui o Pater Remon
ho entos uranos, né? Entos uranos. Aqui você tem aqui, pater hemon ho entos uranos, né? E aí, esse pater exatamente daquela ideia do pater, né? Só que essa forma está na forma vocativa, né? Esse vocativo aqui, ó, pater, deixa eu ver, cadê meus riscadores aqui, marcadores. Essa forma pater é a forma vocativa, você não encontra essa forma no léxico, você vai encontrar aquela forma que muda essa letra aqui, ó. Em vez do epsilon, você vai ter o eta, né? O eta, aqui nesse lugar e o acento vai para cá, pater, né? Pater. E aí você tem esse pater, ele é uma forma do vocativo. Quando você olha esse vocativo do pater, né, pater, aqui pater, que é pai, você vai encontrar esse vocativo no Novo Testamento mais ou menos 24 vezes. Dessas 24 vezes você vai ter ali quase, talvez 6 vezes em João 17. Então 17 você tem essa mesma ideia desse pater. Quando Jesus está se dirigindo ao Pai naquela questão da oração, né, a oração sacerdotal, ele vai usar ali no capítulo 17 pelo menos 6 vezes dessas 24 vezes que você encontra nos evangelhos. E essas 24 vezes que você encontra no Novo Testamento, elas se resumem exatamente aos evangelhos, que você tem, no capítulo 17, o uso excessivo ali desse tipo de vocativo, né? A forma de se dirigir a Deus. Então, feita essa observação aqui, nós temos aqui, vamos avançar para a gente não ter muita questão aqui. Pronto, feito essa parte aqui, deixa eu ver aqui. Aí nós temos aqui, ó, no contexto da oração, o imperativo não funciona como uma ordem, mas como uma súplica, né? Essa é a primeira coisa que a gente deve saber. Quando eu oro, usando o imperativo, né? Nessa oração aqui do Pai Nosso, eu não estou mandando Deus fazer tal coisa. É o imperativo de petição em que eu me dirijo usando o imperativo, porque eu estou tentando atuar sobre a vontade de outro, né? O imperativo tem essa ideia de eu atuar sobre a vontade de outro, por isso que você não tem imperativo na primeira pessoa, o imperativo você tenta atuar sobre a vontade do outro, né? E aí tem vários tipos de imperativo. Então aqui você está diante do imperativo de súplica, né? É mais ou menos essa noção. O uso do tempo aorista é o padrão nas orações do Novo Testamento, né? Isso aí eu trouxe alguns exemplos aqui em Wallace só para confirmar essa questão. Fiz algumas pesquisas também, fui verificando algumas questões e aí fui buscando autores para confirmar a tese ou negar algumas questões, né? E aí nós temos, por exemplo, não existe maneira mais enfática na língua grega de mandar alguém fazer alguma coisa do que um simples imperativo, especialmente imperativo na segunda pessoa. Então, ok, veja que essa parte está aqui na segunda pessoa. Então vocês, né? O vós, né? O vós, e aí entra o vós do vocês lá no plural. Então você deve orar assim. E aqui o William de Mal, ele vai dizer exatamente que não tem uma forma em grego melhor, assim, mais enfática, que traga assim uma certeza, um negócio assim mais forte do que você usar para dar uma ordem, usando exatamente essa estrutura do imperativo na segunda pessoa. E exatamente o que Mateus capítulo 6, versículo 9 vai fazer. Jesus vai usar o imperativo e vai usar a segunda pessoa, né? Então essa é a forma, segundo William de Mauss, né? Na gramática antiga, acho que é essa distinção, que eu fiz a distinção em algumas aqui, mas acho que na gramática antiga, né, salvo engano. Enfim, a mesma coisa, a gramática antiga é nova, enfim. Mas aqui você tem exatamente esse detalhe que é importante, que às vezes você não encontra em toda a explicação. Tá? Aí você tem, voltando aqui à questão, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui dessa primeira fase, né? Para a gente poder avançar, né? Então nós temos aqui o verbo, né? Que essa estrutura toda ela vai trazer exatamente a ideia. Eu tive que voltar um pouquinho aqui. Essa estrutura toda vai trazer a ideia de que ela pode ter uma tradução do seguinte, né? Faça o teu hábito de orar assim, né? Cria um hábito de exatamente orar dessa forma, né? E aí ele vai exatamente trazer qual que é essa forma e vai mostrar o verbo. Esse verbo, como eu disse, ele está no imperativo, o imperativo, né? E esse imperativo, ele está em segunda pessoa, né? Então, basicamente, isso aqui, né?
E aí nós temos, isso é um presente, né? Vocês vão orar assim, em presente, né? Exatamente trazendo, você poderia analisar de algumas, ou usar algumas análises, no sentido que o presente ele tende a trazer esse destaque mais, né? Ele tende a ver a situação um pouco mais próximo, né? Ele tende a chamar a atenção mais, né? O presente, enfim. Mas aí você tem várias situações, né? Vários tipos de análise para essa questão. Aí nós temos aqui nós temos o pater, né? Aí indo para cá agora, depois de dizer como que você deveria, né? Ele vai dizer você deve orar assim. E aqui você tem a pontuação aqui em cima, né? Indicando, você pode colocar 2 pontos, por exemplo, né? Aí você tem aqui o pater remon roentos uranos. O que isso quer dizer? Então você vai se dirigir ao Pai da seguinte forma: Pai Nosso. Isso aqui, na verdade, é um artigo, né? O artigo ele vai fazer função de pronome aqui nessa estrutura. Isso acontece em grego, né? Tranquilo aqui. Isso não é algo incomum, né? Se fosse apenas um pronome relativo mesmo, ele teria mais outro. Teria aqui, além do acento, né? Ele teria a aspiração e o acento. Né, o artigo relativo, por exemplo, né? E aí, nesse caso aqui, você tem o uso de um artigo como um pronome, né? Então, Pai Nosso que estás no céu, né? Ó, aqui, ó, exatamente, ele está, isso aqui é dativo, né? Estrutura em dativo, a preposição en, indicando local, espaço, enfim, né? Essa estrutura que você tem aqui. Então, Pai Nosso, onde é o local? Só que você não tem o verbo aqui estava, ele estava, não tem aqui, não tem verbo estava. Então, na tradução, você vai adicionar um verbo que está subtendido aqui. Então, o Pai Nosso no céu, né? E aqui indicando exatamente essa ideia de lugar. Então, o Pai que está no céu, né? Basicamente isso. E aí você tem aqui tois, uranóis, né? Uranóis, exatamente uma estrutura toda no dativo aqui, ó, para indicar exatamente o local, para indicar exatamente a esfera, o espaço onde a referência faz que ele está, o Pai Nosso, ele está no céu, né? E aí nós temos o que mais aqui, ó? Hagiastetos, né? Aqui, ó, nessa parte nós temos esse verbo aqui, hagiastetos, né? Então ele já entrou na oração. Até agora não usou nenhum verbo dentro da oração. Usou um verbo para dizer que você deve orar assim, no presente, né? Orem assim. E aí agora ele vai usar o primeiro verbo. Esse primeiro verbo que você tem aqui é o hagiasteto, né? Hagiasteto é exatamente o imperativo auristo, passivo de terceira pessoa, né? E ele vai dizer, ore assim, ó. Ele vai dizer, ora assim, Pai Nosso que está no céu, faltei aqui citar exatamente como diz a reza, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, né? Pai Nosso que está no céu, hagiasteto, né? Hagiasteto, exatamente, santificado, né? E aqui você traduz isso aqui usando dois santificado seja, né? Santificado seja, para que faça sentido, né? Santificado seja o Tor, né? E aqui entra um to onomasu, né? To onomasu. Aqui você tem uma questão interessante. Essa palavra aqui ela vai ter 2 acentos, né? Vai ter 2 acentos. Como é que eu faço? A minha ideia, né? Pelo que eu estudei, você junta, você esquece esse primeiro e você usa esse artigo aqui por causa aquela ideia do proclítico, enclítico, né? Enfim, aqueles estudos lá, né? Aquela questão. E aí você lê, você coloca a sílaba tônica aqui. Então, to onomasu, né? Se você tem outra leitura, a gente não vai brigar em relação a essa questão e tá tudo certo. Vamos para frente. Aí nós temos aqui. Então, o que é pedido aqui? Santificado seja o teu nome. É a ideia de santificar o nome, né? Que o teu nome se torne santo. Aqui não pode ser que ele esteja pedindo que o nome de Deus se torne santo, porque a santidade em Deus, no nome de Deus, ela é uma coisa inerente, né? Ou seja, já é a mesma coisa que eu falar para o fogo ficar quente, alguma coisa assim. A temperatura, essas coisas já são inerentes do fogo, né? Aí você tem, a ideia seria que o teu nome seja percebido como santo, né? Seja entendido como santo, absorvido como santo, né? Que se entenda o teu nome como santo, se reconheça o teu nome como santo.
talvez essa ideia ela casasse um pouco melhor com a questão do que necessariamente do ponto de vista ontológico, né? Eu estou dizendo que para que Deus de alguma forma faça com que o seu nome seja santo, uma vez que o seu nome já é santo, né? Que o nome indica a questão da pessoa dentro dessa, as características da pessoa, a personalidade da pessoa, né? A personalidade da pessoa. Então, basicamente é isso aí. Então você tem que o teu nome seja santificado. O primeiro verbo ele aparece no quê? No auristo do imperativo, auristo de terceira pessoa, né? E aí o cachorro do vizinho já se soltou ali e o negócio complicou, né? E aí nós temos, acho que aqui a gente pode passar um pouquinho aqui dessa primeira introdução, que já foi bem longa, né? Nós temos aqui essa parte do entós, uranós, né? Roentós uranós com uma locução prepositiva, Wallace e a referência só para quem quer estudar isso. Aí nós temos a outra parte da oração, que essa oração aqui do 10, né? Nós temos aqui Elton Rebasileia, né? Venha, ó, El Teto deixa eu pegar aqui meu marcador, cadê meu marcador? Pronto, aqui, ó. El Teto Re Basileia Su. O que é esse El Teto Re Basileia Su? A gente já entende que isso aqui é um artigo feminino, essa palavra feminino e tudo mais, né? Beleza. A gente entende que isso aqui são pronomes, né? Alguma coisa teu, alguma coisa. Aí então a ideia aqui é aquilo que aparece no português, venha a nós o teu reino, né? Então esse é o segundo verbo El Teto, né? Que está exatamente aqui. E ele aparece também no auristo. Então nós já temos dois verbos dentro da oração que aparecem no imperativo, auristo, só que no caso vai mudando ativo, passivo, enfim, né? Esse tipo de coisa. Mas a gente vai ficar um pouquinho mais nessa parte aqui. Então nós temos aqui, venha a nós o teu reino. Então, que o teu reino venha a nós. Isso aqui são expressões de desejo, né? São exatamente representações mentais do pedinte, né? Daquele que está a clamar. Venha a nós o teu reino. Então, ele não vai ficar só nessa questão. Aqui você vê que venha a nós o teu reino. Aí nós vamos para o outro verbo. Esse outro verbo exatamente vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, que é exatamente o geneteto, né? O geneteto. O geneteto é exatamente aqui a ideia do geneteto, a mesma coisa acontece nessa palavra. Telema. E agora eu leio como telema ou leio como telema, né? Telema, né? Então, naquela mesma ideia, a gente vai fazer a leitura com a sílaba tônica em cima dessa letra aqui, né? Por exemplo, dessa sílaba aqui, né? Então, vamos pegar aqui exatamente fazer a leitura aqui. Geneteto telemasu, né? Telemasu e faça a leitura juntando essas aqui. Então, telemasu tem dois acentos, vou ficar com o último, né? Caso você souber uma regra especial aí que a leitura vai para outra, né? Você posta aqui nessa regra especial aí, que não seja do chat GPT, né? Mas se tiver fonte, né? Aí a gente ainda aceita, mas é isso. Aí nós temos aqui, deixa eu tirar essa sujeira. Nós temos aqui exatamente geneteto telemasu, né? O que seria basicamente essa ideia aqui? Seja feita a tua vontade, né? Aí nós temos essa oração, ela é uma oração que ela não está ligada aqui por conjunções, né? Aditiva, adicionando coisa. Ela está junto, talvez indicando que você tem isso no mesmo bloco do venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque à medida que o reino vem, a vontade é feita automaticamente, né? Então nós temos exatamente essa pegada aí. Então nós temos o telemar, né? Nesse caso telemas, é exatamente um indicativo de vontade, né? Aquela ideia de vontade. E aí você tem essa vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí vem assim, são orações que não estão ligadas aqui por esse conectivo, por exemplo, o CAI, que vai aparecer em outras orações aqui no decorrer da oração, que pode indicar que você tem talvez alguns elementos que ele está listando ali, até mesmo espaçadamente, mas esse aqui você teria meio que você poderia ter algumas questões aqui. Tá, então você tem o Ros, né? Ros ento uranó, né? Ros ento uranó
Kai epge, né? Kai epge, ó, Kai epge, Kai epge. O que seria Kai epges, né? E aí nós temos exatamente aqui, ó, seja feita a tua vontade, né? Assim, da mesma forma, semelhantemente, né? Conforme, da mesma forma, equivalentemente, da mesma forma que acontece aqui, acontece aqui. Assim, ok, exatamente indicando um dativo, indicando o local que ele vai fazer essa comparação primeiro assim, ó. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, ele vai usar o parâmetro aqui, assim como já está funcionando no céu, né? Então, essa forma dativa, você vai traduzir, você já sabe que ali tem que ser alguma coisa no, em algum lugar, né? Nesse caso, no céu. Então, a palavra muda para indicar a função sintática dela de objeto e qual tipo de objeto você teria ali, né? Nesse caso, qual dativo você teria ali também ela vai indicar, você tem que analisar na verdade, né, para dizer. E aí nós temos assim no céu, ó, semelhantemente, né? Ó, aí nós temos aqui epi, também epigas, gas é terra aqui, ó. Então, como no céu, assim na terra como no céu, você tem essa noção, né? Na tradução houve uma jogada nesse sentido para entender que a vontade de Deus já estava sendo feita no céu, né? Assim na terra como no céu. Essas duas ideias aí elas são observadas aqui. Aí nós temos mais alguma coisa aqui, tá? Então nós temos o segundo verbo no auristo ainda, né? Passando. O que mais? No 11 nós temos aqui uma questão interessante. Tom, arton, né? O interessante quando você olha tom, arton, nesse caso aqui no acusativo, né? O acusativo o pão aqui, esse pão ele aparece no masculino, né? Esse pão ele é masculino, interessante, né? Você poderia pensar que masculino é só alguma coisa do gênero, né? Masculino, mas nem sempre. O tom, arton, né? Exatamente é masculino. Então, tom, arton, remon, tom, epiúcio, né? O que seria esse tal do epiúcio dos remin, semeron, né? Então, o que essa expressão toda vai dizer, né? Ela vai dizer exatamente aqui aquilo que já está claro para nós. O pão, que vou ler exatamente como está aqui, né? Direto. O pão nosso, diário, cotidiano, de cada dia, né? Dar-nos hoje, né? Sêmero, esse sêmero é aquele que os gramáticos e estudiosos brigam aí lá em Lucas 23, 43, né? Sobre hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje, vírgula, não vírgula, tal, é antes, depois, tal, essa briga toda, né? Então nós temos aqui exatamente o tom é pão, né? Tom não, o arton, né? O arton aqui é o pão, né? O pão no sentido de um objeto direto. Então, o pão nosso, dar-nos hoje o quê? O pão nosso, né? Ou dar-nos o pão nosso de cada dia, né? Hoje, né? Ou dar-nos, depende da ênfase que você quer fazer, o que você quer dizer ali, né? E aí você tem aqui essa parte, né? Deixa eu ver o que mais nós temos. Aí a gente vai para um pouco de análise aqui do epiúcio, né? Epiúcio, cadê aqui? Aí nós temos o outro verbo, né? Mais um verbo que está no imperativo auristo, aqui, sempre aparecendo nessa mesma estrutura. Veja que os pedidos vão aparecendo, né? Pai nosso que estás no céu, né? Uma referência, você direciona, você faz o cabeçalho direitinho da carta, do e-mail, da mensagem, né? Tem um número do zap, como se diz, para quem eu vou direcionar isso aqui? Pai nosso que está no céu. Então, o que eu vou dizer? Os meus desejos, as minhas intenções. Santificado seja o teu nome, a ideia do santificado, né? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí você entra nessa estrutura maior, né? Que já apresentei. E aí você entra para alguns elementos mais menores, na verdade, né? Elementos menores que são o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso cotidiano. E aqui você entra o verbo dar, né? Conceder, né? Que é exatamente isso aqui. Deixa eu pegar aqui o dos, né? O dos é exatamente isso aqui, ó, dar-nos, né? E esse dar-nos, o quê? O que ele quer? Pão nosso, né? Cadê aqui, ó? Tom é piúcio, né? O que seria piúcio? Porque aqui seria o, por causa do ditongo, né? E a sílaba onde é em cima desse
do som que vai ficar aqui no U, no caso, né? É piúcio, né? Então você tem mais um verbo que está no auristo, no imperativo auristo. Aí você tem, o que mais poderíamos trazer para essa questão, é que, vamos lá, deixa eu passar aqui que a gente já entra direto para não ficar voltando nos comentários, né? Nós temos aqui a ideia do cotidiano. É um termo de difícil tradução, porque esse termo é pius, né? Essa estrutura aí, esse termo, ele vai aparecer apenas em 2 lugares, em Mateus 6 e 11, e em Lucas 11 e 3, né? E aí você tem essa questão, né? Ou seja, dar-nos o pão. Que pão é esse? O pão de cada dia. Esse pão ele pode ser também um pão que pode ser uma tradução, no sentido de que um pão que também é um pão que dê amanhã, né? Que dê até amanhã, né? Uma ideia de futuro, assim, de algo que sobre. Mas a ideia básica aqui, até mesmo pegando o versículo 19 do capítulo 6, né, sobre não ajuntar tesouro, é a ideia mesmo de um pão que dê para suprir as necessidades, ou seja, supre as nossas necessidades. Até mesmo com aquelas estruturas que você já tinha lá dos pardais, né, que Deus cuida das plantas, dos vegetais, aquela ideia toda. E aquilo que está aqui no versículo 19, que você não deve juntar esses tesouros aqui, né? Beleza, então dar-nos hoje o pão de cada dia. Já falamos um pouquinho sobre isso. Remon, né? O dar-nos, né? Nós. E aí, deixa eu ver o que mais aqui. Aí nós temos aqui, ó, a multiplicação das riquezas. Aqui não há espaço para você supor que esse pedido deva se relacionar com a multiplicação das riquezas, uma vez que o versículo 19 já quebra meio que essa ideia. Então não daria muito para você interpretar dessa forma, né? Seria um erro, talvez, você pensar nesse nível aí. Aí você tem o versículo 12, né? Caiafes, né? O que seria Caiafes Remin? Remin tas Efeilemata, né? Efeilemata Remon, né? Então você tem alguma coisa aqui, né? Você tem alguma coisa aí, uma ideia aqui. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Aí, nós temos exatamente aqui aquela noção de afis, né? Que é, deixa eu trazer aqui logo o verbo para ficar mais... Que eu tenho que passar aqui porque vai trazer as explicações aí mais para não ficar voltando, né? Então você tem o verbo afis, né? Que é empregado de forma imperativa auristo, né? Ativo de segunda pessoa, né? Uma questão interessante. Então, perdoa-nos. Perdoa-nos. Isso alguém está atuando em relação à vontade de Deus, tentando de alguma forma fazer com que Deus venha atender, né? Onde você usa o imperativo, né? Você pode usar uma estrutura imperativo auristo, você pode usar uma questão do presente, o imperativo usa auristo e presente. O auristo ele dá um reforço maior indicando que aquela ação, aquilo ali ele não foi concluído, né? Mas essa forma aqui, ela já traz uma ideia, essa ideia um pouco mais distância, também você consegue enxergar a ação mais como um todo, assim, né? A perspectiva do autor, ele se afastou um pouco mais aqui. Bom, então nós temos aqui perdoa-nos as nossas dívidas, né? Então, aqui tá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Então nós temos aqui Caiafes, né? Ou seja, perdoa-me as nosso que tá afeilemata, né? O que seria a ofeilemata, né? Seria basicamente as dívidas, aquilo que a gente traduz como dívidas, né? Agora a questão seria o uso só voltando um pouquinho, o uso de afs aqui não destaca exatamente o pecado em si, a transgressão. O foco aqui estaria exatamente na culpa que a pessoa tem por haver cometido aquilo ali. Então, o foco exatamente está nessa parte. Então, ele vai dizer, perdoa-nos, né? Há um certo débito aí com alguém, nesse caso, em relação a Deus. Perdoa-nos, ou seja, observa a nossa culpa, mas perdoa-nos assim, semelhantemente, né? Da mesma forma. O que você encontra isso aqui também, assim na terra como no céu, né?
da mesma forma. Então, perdoa as nossas dívidas. Aqui tem uma discussão um pouco mais séria para você saber que dívidas são essas, né? Mas no caso aqui, você vai ver exatamente a ideia de pecado, né? Quando você pega Lucas, né? Deixa eu ver se eu já estou em Lucas, né? Quando você pega Lucas 11:4, o que está escrito lá é que você deve perdoa-nos os nossos pecados, não as nossas dívidas, que aí você poderia interpretar como outras coisas, mas aqui ele já vai direto que ele está trabalhando com a ideia de transgressão a Deus, né? Então, perdoa nossos pecados. E aí, perdoa os nossos... Deixa eu sair aqui, pronto. Perdoa nossos pecados, né? Perdoa nossos pecados. Deixa eu voltar aqui, pronto. Perdoa nossos pecados, essas dívidas aqui, ó. Perdoa-nos, perdoa-nos. Esses pecados eles são nossos, tá? O pronome aqui indicando, né? O pronome remon no genitivo, indicando nossos, no plural, né? Nossos. No caso, nossas transgressões, nossas dívidas, nossos pecados, né? Aqui perdoa os nossos dívidas, né? Alguma coisa que estamos devendo. Assim, aqui vem a ideia do assim. Assim, cai remes, né? Cai remes. A fecame, né? O que seria a fecame, né? Perdoa, assim como nós perdoamos. Isso aqui é a ideia de perdão, né? A ideia de perdão, só que no plural, no plural, primeira pessoa do plural, nós perdoamos, né? Nós perdoamos quem? Aí nós temos outra estrutura. Tá, aqui, nesta parte, deixa eu ver se tem algum comentário a fazer, que eu marquei aqui. Então essa palavra dívida, ela aparece em Mateus capítulo 12, versículos 6 e 12, e aparece em Romanos 4 e 4. Lá ele fala de salário e dívida, né, em relação a salário, né? Então aqui tem uma discussão para saber se o sentido legal disso aqui, qual que é o sentido real disso aqui. Mas você tem esses dois textos para você olhar ali, pelo menos. Mateus 12, 6 e 12 e também Romanos 4 e 4, né? Então ele vai lá, perdoa as nossas dívidas, né? Assim, né? Você tem aqui, cadê no meu marcador? Assim como, da mesma forma, nós perdoamos. Aí nós temos aqui, tois ofeiletais, né? Ofeileitas, leita remon, né? Ofeiletais remon. Ou seja, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? Plural, perdoamos quem? Aos devedores, né? Perdoamos aos devedores ou aos nossos devedores, porque tem um remon aqui, ó. Esse remon indica que esses devedores são nossos. As pessoas não só devedores, mas os nossos devedores, os nossos credores, ou seja, alguém que fez alguma coisa. A discussão, deixa eu já avançar aqui para a gente ver se tem alguma informação aqui. Pronto. Então, quando você pega aqui, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos, tem uma discussão para saber se essa expressão roscai remeis afecame, né? Se essa expressão, assim como se essa expressão em grego ela deve ser traduzida como causa, aí você colocaria na tradução porque nós perdoamos, né? A causa, né? A causa de que estamos exigindo um perdão é porque nós perdoamos. Então o perdão de Deus vai estar atrelado à causa. Essa é uma interpretação interessante, mas ela tem alguns probleminhas também. A segunda possibilidade que você tem aqui da discussão é saber se isso é um comparativo, ele está apenas comparando, né? Como a gente perdoou as pessoas, né? Da mesma forma que a gente abandonou as coisas que eles tinham feito, né? As transgressões que eles tinham feito contra nós, semelhantemente também perdoa as nossas, né? Então ele não está colocando uma coisa como causa, ele está apenas comparando. Assim como eu fiz uma coisa gigante aqui, faça-nos a nós também aqui. E aí você tem essa tradução, assim como nós, que é exatamente a tradução que talvez a gente conheça mais. Assim como nós perdoamos, né? Até mesmo tem na reza aí do assim como nós perdoamos nossos devedores. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma questão que a gente poderia... Tá. Nós temos outro verbo o auristo, né? Só que aqui nós temos um detalhe que, se eu não anotasse, eu perderia, né? Que às vezes é muita coisa para você estar comentando. Esse verbo aqui, nós perdoamos. O primeiro verbo
esse aqui de perdoa, né? Perdoa, ele está numa direção a Deus, então ele está num certo afastamento, usando o imperativo auristo, certo? Afastamento. E o segundo verbo, que é nós perdoamos, né? Um retorno ali, ele está exatamente no indicativo, né? O indicativo auristo. Então você já tem uma mudança rapidamente aqui, em que eu estou no imperativo, no auristo, e eu vou pro imperativo, pro indicativo, né? O indicativo é o modo que indica uma percepção melhor da realidade, né? Uma ideia de certeza, né? E aí, na gramática tradicional, você tem essa pegada aí, né? E aí você tem essa questão. Então, para dizer perdoa, você joga para Deus e tem esse afastamento. Nós perdoamos, então você tem um achegar, né, mais ali. E por usar aqui o auristo, talvez um indicativo, um modo indicativo, talvez uma ideia mais de certeza de alguma coisa mais concreta, né? Então, nós perdoamos realmente. E como é Jesus que está falando isso aqui tem que ser dado como certo, né? A ideia do perdão, você também está encarando como algo que é necessário, você quer, é preciso, mas essa ideia de nós perdoamos aqui, por ser citada por Jesus como um modelo, isso aqui é dado como certo, não pode ser tido assim, isso a pessoa não perdoou, né? Então, isso aqui não pode acontecer porque exatamente o modelo é isso aqui. Você tem que ter um certo padrão, né, a discutir se você tem causa ou você tem uma comparação, se é porque nós perdoamos ou é assim como nós perdoamos. E esses textos, e essa noção aqui do versículo 12, ela vai ser exatamente observada mais lá no versículo 14 e 15, né? Porque se vocês não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará vocês, né? E aí você tem ali uma certa tensão com aquilo que a gente tem lá na graça de Efésios 2 e 8, né? Essa questão que o perdão da salvação não depende de qualquer coisa que você faça, né? Mas aí força você a interpretar isso aqui de outra forma, né? Ou em outro contexto, enfim. O certo é que aqui o negócio vai complicando a situação. Aí nós temos o que nós temos mais aqui, que eu não comentei, né? Deixa eu ver, acho que é isso, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Então nós temos o indicativo, e aí nós temos uma nota do Wallace que diz: o auristo indicativo pode narrar evento acontecido recentemente, neste exato momento, né? Ou acabei de dizer. São expressões que ele usa exatamente para fazer para dar exemplo do uso do auristo indicativo, assim como está sendo usado no verbo afecamen, né? Ou seja, no verbo nós perdoamos. Ou seja, a ideia aqui, se você aplicar esse versículo, né? A ideia de que nós acabamos de perdoar, foi já recente, né? Nós fizemos aqui algo mais presente realmente, assim, né? Algo que eles conseguem perceber ali claramente aquela ideia de, nesse exato momento, né? Que eu fiz isso aqui. Então basicamente essa noção, acabei de dizer, né? Acabei de falar. Aí nós temos o que mais? Já indo para o versículo 3, né? No versículo 13 nós temos aqui, deixa eu ver. O caimé, né? Caimé. Essa é genkes, né? Essa é nenkes, né? Nenkes. Nós temos exatamente isso aqui. Essa é eis nenkes, né? Nenkes remas. Eis perasmon, né? Isso aqui é acusativo, né? Então ele vai dizer, feito toda essa parte, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, os pedidos, venha no teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, para nós cada dia dar-nos hoje, enfim. Aqui ele vai chegar na parte final, que ainda está ligada por um Kai aqui, está conectado por um Kai, né? Ele vai dizer assim, eisenenkes, né? Eisenenkes remas, eis perasmon, né? Perasmon. Ou seja, a ideia basicamente aqui e não nos deixe, né? Nos deixe cair, né? Em tentação, porque perasmon aqui ele tem essa ideia pode ter essa ideia de tentação, né? Aqui você tem algumas traduções nesse sentido, né? Para ver se tem alguma informação adicional aqui antes que eu comente alguma coisa, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre aqui, tá? Então aqui nós temos, ele muda
ele muda esse verbo, ele vai para o subjuntivo. O subjuntivo de o aorista segunda pessoa no subjuntivo vai indicar exatamente que aqui você tem, o cachorro do vizinho voltou a latir, né? Você tem exatamente uma ideia de uma probabilidade, né? Porém, você vê que quando você tem o subjuntivo nessa estrutura aqui usado com aoristo, subjuntivo, você tem uma noção de que o que você quer dizer é basicamente assim, olha, não permita jamais, não permita que isso aqui aconteça, né? Ou seja, não é que eles já estão ou que não estão durante, não, a ideia é que não deixe começar, né? Seria basicamente isso aqui, não deixe começar, não deixe que caiamos. Você tem um texto parecido com essa ideia de tentação lá no Mateus 27, né? 27 ou 26 por ali, assim, lá no finalzinho ali, essa ideia de tentação aí, né? E aí você tem aqui essa noção de que você não deve, o que você quer é exatamente que aquela ideia de cair em tentação, entrar em tentação, alguma coisa, qual que seja o sentido da palavra peirasmon aqui, é que aquilo não deve iniciar. Não permita que isso aqui comece, né? E você já vê uma troca repentina aqui. Quando ele vai pro verbo, para a ideia para a noção de não nos deixe, né? Não deixe cair, né? Não nos deixe, não deixe, né? Ele vai exatamente aqui, tá? Acho que eu já tinha colocado aqui, ou não, tá bom. Então você tem o me mais o aoristo, subjuntivo, e essa construção diz não de modo mais enfático, né? Ela diz exatamente não de modo enfático, né? Mais enfático, essa construção aqui. Por isso que eu trouxe a ideia inicial aqui, de que aqui, o que ele está dizendo é que não deixe, não permita, nem comece, nem cogite que isso aqui aconteça, né? E aí você tem o modo da probabilidade em algumas questões em geral, mas nessa estrutura o que ele está pedindo é basicamente, quem faz assim, segue esse modelo, está pedindo exatamente essa noção de que não deixe começar, não permita, não. E aí essa questão ela já indica aqui alguns elementos que são interessantes. Aí o segundo verbo que vai aqui, Alá, né? O Alá não é o Deus islâmico, mas o Alá é exatamente uma conjunção adversativa, né? Que vai indicar uma oração adversativa. Então, você tem também a negação. Aqui você tem uma petição negativa, né? Não deixe cair, né? Não deixe, né? E aqui você tem uma petição negativa, só voltando aqui. E aí você tem essa negação. Eu não deixa, né? Não deixa cair. Porém, o que você deve fazer? Você deve o quê? Veja que ele já volta esse verbo aqui. Aqui ele usa no subjuntivo, no modo subjuntivo. Aqui ele volta esse modo para o imperativo, né? Então essa troca, essa troca do subjuntivo para o imperativo pode indicar, né, como sugere também alguns especialistas em grego, que ele está exatamente demonstrando uma urgência, né? Uma urgência aqui nessa questão. Então o que nós temos mais aqui? A presença, depois eu comento sobre isso. Mas aqui você tem essa parte, não nos deixe cair em tentação, mas que é esse Alá aqui, ó, Alá, né? Alá, mas Risai, né? Seria o Risai, o que seria esse Risa? Mas, né? Aqui, ó, mas apotu paneru, né? Apotu paneru, o que seria a ideia do livrar, né? Aqui, ó, livrar, o verbo aqui. Mas esse verbo já está no imperativo, essa ideia do afastamento, quando ele faz essa parte aqui, né? Ali mostra a ênfase que ele quer dar de dizer não permita, e aqui ele retorna para o imperativo, o auristo, com esse afastamento, né? Então, mas livra-nos, esse livramento tem interesse em si, né? Então, o médio aqui, e aí tem benefício retornando para si, livra-nos, em remas, apotu paneru. Então, esse aqui é livra-nos, né? Livra, né? Esse aqui é nus, esse aqui. Deixa eu desmanchar aqui, tá? Deixar só o que já estava mesmo, tá? Então, você tem aqui essa frase final, aqui, ó. Aporto. Você vai livrar do maligno, né? Ou do mal. Algumas traduções trazem isso aqui, colocam isso aqui como do mal, né? Só que você tem também aqui uma observância que isso aqui, a presença do artigo indica
A presença do artigo indica não o mal em geral, qualquer mal, mas o maligno, né? Isso aqui, acho que o Wallace, né, que foi essa parte que eu marquei aqui, tá. Aqui a referência a Satanás é muito mais provável, né? Isso é o Carson vai, né, mais ou menos nessa linha que a referência a Satanás aqui, ela seja, né? E aqui eu estou usando o Paneiro aqui, né? Opa. Ela seja muito mais apropriada a Satanás do que qualquer outra coisa. Então a mudança repentina da petição negativa para a petição positiva reforça o caráter de urgência, né? Que você tem essa mudança do subjuntivo negativo, né? Não permita, para esse livra-nos, né? Que é exatamente o negativo, o positivo mostra exatamente essa urgência que você tem nessa petição, e não só urgência, mas você busca que uma intervenção divina aconteça rapidamente, né? Então, não nos deixe sob maneira, né? Preste atenção aqui, não nos deixe, mas livra-nos do mal. E aí nós temos essa questão. Deixa eu pegar aqui. Só a parte do Pânero. O poneros, né, que é o mal, o maligno, pode ser traduzido como maligno aqui, que é aquela discussão que você tem em João 17, né? E aí você tem essa questão, tá? Então aqui você tem mais ou menos não sei se eu lembro de cabeça, umas 70 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, né? Eu olhei todas as ocorrências dessa estrutura tu paneru. Então você tem algumas estruturas ali, né? E não lembro, acho que 9 vezes que essa estrutura aparece desse jeito no Novo Testamento. E nem sempre ela se refere ao maligno, ela pode se referir a muita coisa, o mal, o homem mau, enfim, né? Alguma coisa do homem mau, né? A maldade em geral, ela pode se referir a muita coisa. Então, o fato de estar acompanhada de um artigo não necessariamente bate o martelo que aqui você tem a figura do Satanás, né? Tá, mas já é um indicativo, mas não necessariamente baseado nas outras ocorrências, tá? Você tem também o nominativo de poneru, né? Isso quer dizer paneru, de poneru, que é exatamente o paneros, né? Que é a forma nominativa. Essa forma, ela aparece algumas poucas vezes no Novo Testamento, e em alguma dessas vezes se refere exatamente ao maligno, e outras vezes se refere ao homem mau, o homem maligno também, né? Então você tem essa questão. O certo é que no capítulo 4, Jesus é levado para ser livrado ser tentado pelo diabo, né? O Espírito conduziu o deserto para ser tentado pelo diabo. Então você tem a figura do diabo ali, e é muito provável que essa oração esteja em conexão com esse evento ali também, né? Então, nesse sentido, os eruditos eles preferem que você tenha aqui a ideia do diabo realmente aqui, e não necessariamente o mal. E se for o mal, o mal como conceito, né? O mal como conceito, que em geral em grego esses objetos que são em conceitos, eles representam um conceito, eles estão geralmente no neutro, né? Questão do neutro, no gênero neutro. O mal ou maligno. No caso do maligno aqui, né? O maligno realmente ele aparece no masculino, no gênero masculino, tudo mais direitinho ali. Salvo engano, é isso aí, né? E aí nós temos, o que mais aqui? Basicamente só o fechamento aqui. Em suma, o Pai Nosso é uma série de petições humildes dirigidas a Deus, culminando em um pedido de proteção específica contra a figura do maligno, né? Então esse é o fechamento do Pai Nosso. Espero que tenha ajudado aí, mostrando esses imperativos que você encontra no texto da oração do Pai Nosso. O que eles representam, né? Fui aqui um pouco mais na pegada de que essas orações, essa forma imperativa do auristo, ela é a forma usada na maioria das orações, alguns dizem quase que sempre nas orações, nessas petições dirigidas a alguém. Essas petições são feitas por demônios em relação a Jesus, são feitas de Jesus em relação ao Pai, de fulano em relação a Beltrano, enfim. E esse afastamento nós fomos pelo viés de que ele pode indicar exatamente uma certa reverência em relação a Deus, e também da gramática tradicional você consegue enxergar
essa informação não como se ela estivesse, por exemplo, sei lá, num presente. Então, você está vendo a ação se desenrolar na sua frente por análise tradicional, mas essa ação ela está se desenrolando, ela não é uma ação completa, finalizada. E no Auristo você consegue enxergar essa informação como uma ação já finalizada nesse sentido, no sentido de que você enxerga uma oração completa. Na verdade, uma ação completa, né? Sem especificar em qual ponto ele está, se ele está iniciando ou está finalizando, não. Uma oração, uma ideia completa aqui. Então, basicamente, isso acho que já chegamos ao final. Espero que é muito difícil alguém ter chegado até esse ponto. Se você chegou até aqui, diga eu cheguei até aqui, que com certeza a essa hora o vídeo já deixou muita gente para trás. Espero ter de alguma forma ajudado vocês aí que estão a acompanhar essa questão. E eu acho que é isso. Comenta, compartilha, deixa um joinha aí e compartilha com alguém dos grupos. Valeu, fui!